com a Viviane Faria, que é superintendente de ensino da Secretaria de Educação. Viviane, bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aqui. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Na verdade, desde ontem nós estamos discutindo aqui, seja com opiniões dos nossos ouvintes. Ontem a gente trouxe uma professora aqui, porque eu queria ouvir também o depoimento de uma professora. É o seguinte, o governo anunciou um programa que vai contribuir para a formação de professores e trouxe dados que são realmente alarmantes sobre um déficit de professores no ensino básico até 2040, cerca de 235 mil professores farão falta, esse é o déficit, né, de professores da rede primária. E também levantou uma outra questão que a gente não fala, porque a gente, aí eu faço minha culpa mesmo, a gente, imprensa, também fala pouco sobre a educação no Brasil, que é o seguinte: professores, além de não terem a formação adequada, eles também não permanecem naqueles locais mais pobres. Uma situação semelhante acontece com os médicos, que a gente tem uma concentração nas cidades grandes. 70% dos médicos do Piauí estão concentrados em Teresina e o restante, os 30%, nos 223 municípios. Como é que equilibra? Não tem como equilibrar, é difícil equilibrar. Eu queria saber qual é a situação nossa aqui no Piauí e como a Secretaria tem atuado no sentido de conseguir resolver, ou pelo menos encontrar algum ponto que equilibre e que não impacte tão negativamente na formação dos alunos. Isso, Cíntia. Atualmente, nós temos um déficit grande de professores na área de ciências da natureza, né? Letras, português, matemática, na área de humanos nós ainda temos muita formação, mas ainda com dificuldade de encontrar professores já com as licenciaturas de Química, Física e Biologia. Para isso, né, o que a gente tenta fazer, né, teve a oferta da segunda licenciatura pelo Parfor e muitos professores fizeram essa segunda licenciatura para serem lotados nessas disciplinas específicas. E como não tem ainda profissionais efetivos e o governador já anunciou um concurso para o ano que vem, é feito o teste seletivo específico, né, para suprir a necessidade emergente nessas áreas. Então, hoje, nós conseguimos equacionar, hoje nós temos cerca de 12 mil professores na rede estadual. 12 ou 12? 12, né? Certo, 12 mil professores na rede estadual, e que todos já dando aula na sua área de licenciatura ou então com a sua segunda licenciatura, e ainda muito poucos, por exemplo, professor de matemática dando aula de física, alguns professores dando aula em outra disciplina que não seja a sua formação, mas ainda residual, é pouco isso, né? O que nós temos, esse é um debate muito grande, porque atualmente 50% das licenciaturas têm sido à distância. E isso impacta muito na formação dos nossos professores, né? Recentemente foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação uma resolução que limita essa formação à distância. E agora, também recentemente, foi aprovado o ENAD das licenciaturas. O que é isso? Que agora vai ter a avaliação prática, Cíntia. Então, o professor, o aluno, o estudante no ENAD fazia só a prova que dava uma nota para a faculdade, né, para o curso. E agora, com o ENAD das licenciaturas, que já deveria estar sendo implantado no segundo semestre desse ano, o estagiário, o professor, né, o estudante, ele vai ser avaliado dentro da escola pelo supervisor da escola. Sim. Então, não basta só ter, né, o conhecimento acadêmico, ele vai ter que ser avaliado também pela sua aula didática. Então, nós acreditamos que com esse ENAD, os cursos comecem a promover mais, né, os cursos de licenciatura, essa formação para os nossos futuros professores. Olha, é impressionante a gente imaginar que
um processo longo de desvalorização ou não valorização devida de professores levou a esse cenário extremamente preocupante, né? Eu queria entender duas situações. Por que especificamente nessas áreas, se bem que até eu imagino que tenha menos formação universitária nessas áreas, né? E também se tem mudado o perfil do professor, assim, quem é que hoje se interessa por ser professor? Hoje, a gente não tem pesquisas que indicam porque essas áreas, a gente faz algumas deduções. Por exemplo, desculpa, só complementando, anteriormente eram mais mulheres, né? Isso, muitas mulheres, era quase uma profissão feminina o magistério, né? Tinha escolas de formação que só recebiam mulheres. Ainda temos majoritariamente o público feminino, né? Mas muitos homens também, e é uma questão, acho que talvez cultural, que a gente tem feito campanhas das meninas nas exatas, isso é verdade, né? Porque a gente tem esse público masculino mais nessas áreas das exatas, né? Na matemática, na física, química, apesar de que esse cenário tem mudado muito ultimamente. A gente tem aula de inteligência artificial, que as professoras, as mulheres, estão dando um show, né, de protagonismo, sendo, né, professoras dessa disciplina. Porque nessa disciplina, por exemplo, nós pegamos professores de todas as áreas de formação e fizemos uma formação específica para quem tinha já uma vocação, que gostava da parte de tecnologia e inovação, né, que tinha uma afinidade, vamos assim dizer, e elas receberam a formação. O que nós temos observado do perfil do professor hoje, muitos professores são oriundos de escolas públicas, tá? O professor da rede pública, interessante, tá? Que vieram das escolas de rede pública e que tem essa vocação para a pedagogia e para as licenciaturas também, né? E temos também, infelizmente, que fazer uma complementação nessa formação quando eles estão em sala de aula. Atualmente, nós estamos com todos os professores na área de língua portuguesa e matemática em formação continuada. Todos do estado estão desde o ano passado em formação, né? E uma questão também que mudou muito quando a gente fala de formação de professores foi o que nós chamamos de comunidades de prática, Cíntia. Quem faz a formação são os próprios professores. Nós pegamos os melhores professores de língua portuguesa e de matemática, que têm as melhores práticas e os melhores resultados em suas escolas, e eles fazem a formação com seus pares. São os mentores e orientadores. Interessante. Isso, né? Já está sendo implantado já está sendo implantado no Piauí. Né? Nós já temos isso em língua portuguesa e matemática, e hoje estamos começando, o secretário vai anunciar hoje à tarde, ele está em viagem, chega hoje, a formação dos gestores escolares. Hoje inicia uma formação com todos os diretores das 640 escolas do estado do Piauí. Interessante. E quem vão ser os formadores são os gestores de destaque. São 32 diretores e diretoras das escolas, com os melhores resultados, né? Vão ser os formadores do restante, os tutores e mentores. Esses resultados são observados a partir da gestão, né? Da gestão, mas principalmente da gestão pedagógica. Sim. Hoje o diretor de escola, ele tem que ser um gestor principalmente pedagógico, que é o fim. O nosso estudante tem que ter uma educação de qualidade. Não é só a escola está limpa, nem as contas estarem pagas, essas coisas não. Tem que ser a gestão pedagógica com os resultados da escola, né? Exatamente. Que é o coordenador e o diretor de escolar, mas o diretor tem que ser a grande liderança. E formação para liderança é um dos pontos chaves nessa formação. Isso muda a mentalidade na escola como um todo, né? Que passa a ter, de fato, um foco maior nos bons resultados. Muitas vezes, eu acho que a gente tem, culturalmente no Brasil, uma certa dificuldade, e quando a gente fala em escola pública, e há muito preconceito ainda, até da forma como as pessoas reagem às mudanças na escola pública. Por que a escola particular pode ter resultados pedagógicos e a escola pública não pode? Por que isso é ruim quando a gente está falando de escola pública?
né? Mas na privada há muito tempo já é desse jeito. Já. Né? E a nossa preocupação, hoje nós temos avaliações contínuas, avaliações formativas, e a nossa preocupação é com aquele estudante que não está conseguindo os resultados esperados. É ele a nossa maior preocupação. Então, quando a gente fala do gestor e do professor ter uma formação específica, é pensar de que forma esse ensino tem que alcançar aquele estudante com mais dificuldade. Claro. Né, para que ele se sinta incentivado, se sinta apoiado e não saia da escola. Eu escutei você falando do pé de meia, o pé de meia nos ajudou muito nisso também, né? Porque aquele estudante que deixava a escola para procurar um bico, né, claro, procurar uma questão, isso nos ajudou muito, lógico, deu esse reforço para que a gente possa aprofundar realmente no ensino e principalmente na aprendizagem dos nossos estudantes. Eu acho que a gente tem uma grande questão hoje no Brasil, que é a demonização do jovem. Eu sempre falo isso aqui, sempre uso essa expressão, que é o seguinte: jovens no Brasil, ao longo dos últimos anos, por causa do aumento da violência, etc., um monte de coisa que aconteceu, eles são sempre vistos da seguinte forma. O ponto de vista é: por que o pé de meia é ruim? Porque, em tese, para quem acha que o pé de meia é ruim, aqui eu estou generalizando, tá, gente? Estou falando de telespectador específico, não. Já acha que aquele estudante dali, ele é um vagabundo, que ele não quer estudar. E aí o governo vai pagar para ele estudar. Mas por que ele tem que ser visto assim? Porque ele não pode ser visto como alguém que quer estudar, que quer sim vencer pela educação, mas que por uma circunstância familiar, uma circunstância de vida, ele tem que trabalhar e ele não pode ficar na escola. E até, Cíntia, às vezes ele não tem condições, por exemplo, de comprar um tênis, de comprar um material escolar. Isso impacta muito na vida de um jovem. Gente, se até a questão da pobreza menstrual é um impacto, é motivo de ausência na sala de aula, para quem nunca sofreu isso, acha impossível, mas não é assim que funciona. A realidade mostra exatamente outra. E exatamente, é isso que a gente tem visto. E a escola de tempo integral vai ajudar muito também nessa questão, porque com a escola de tempo integral nós podemos ter mais tempo de olhar aquele estudante que precisa de mais apoio, né? Com aulas específicas, com a monitoria, com o acompanhamento pedagógico. Então, são conjuntos de ações específicas que passa principalmente pela formação dos professores, como você bem disse, né, que é um ponto-chave, a formação inicial nessas licenciaturas com melhor qualidade, no perfil dos nossos professores que entram, e depois de forma continuada, porque é quando ele chega na escola que ele vai ver realmente os desafios que ele precisa enfrentar para que possa atender todos os estudantes. A gente tem uma participação aqui que eu queria aproveitar o que ele falou para fazer a pergunta para vocês. Você mencionou agora porque há muita dificuldade de professores na área de ciência da natureza. O Raimundo Viana, ele é licenciado em biologia, pós-graduado, e diz que não conseguiu dar aula ainda, que é muito difícil, é complicado para ele até o momento. Existem oportunidades abertas para professores que estejam aí fora do mercado? Atualmente, na Secretaria de Educação, não. Né? No início do ano letivo, quando a gente vê hoje nós temos o setor de pessoal, a unidade de gestão de pessoas. Hoje todos os professores estão lotados, a gente não tem nenhum professor fora de sala de aula, a menos que uma licença médica, né, algum fator eventual, mas todos lotados. No início do ano, quando a gente começa o processo de licitação, a gente já começa a ver as possíveis necessidades. E a necessidade ou não de abrir um teste seletivo enquanto o concurso público não acontece. Então, professor, fique de olho nos editais da Secretaria de Educação, para quando abrir um teste seletivo, com certeza, nós precisamos de bons professores e que tenham esse envolvimento com a sala de aula. E a inteligência artificial é uma ameaça real à profissão? Não. Magistério? Não, eu não vejo como sendo, né, Cíntia? A inteligência artificial, ela vem ajudar muito mais o professor em sala de aula. O professor, eu não vejo ele como sendo substituído, né, pela IA. Mas o professor é um grande mediador.
Ele tem que, sim, entender que ele não vai ser mais um mero transmissor, né? Não vai transmitir mais informações. Porque hoje a informação está na ponta do dedo, né? E está na IA atrás. Mas a parte de reflexão crítica e do desenvolvimento de um pensamento analítico, um pensamento mais profundo, a IA não vai dar isso para os nossos estudantes. Então a IA pode ser uma ameaça para aquele mero reprodutor de conhecimentos, de informações. Mas como o Paulo Freire sempre trouxe isso para a gente, né, que a educação ela é dialógica. Nós aprendemos com os outros e aprendemos nas relações que temos a partir de matrizes de saberes diversos. E isso, do olho a olho com o professor, não tem IA que substitua. Mas a IA vai sim nos ajudar a elaborar uma aula melhor, a fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, a nos trazer comparações de autores, por exemplo. Sabendo utilizar, e é um grande aliado do professor em sala de aula, mas não um substituto dele. Muito bem, Viviane, muito obrigada.